Em nome do Monte Olimpo, eu lhes trago essa mensagem. Vocês me conhecem como Júpiter, outros como Zeus, nas diversas mitologias desse mundo, aqui debaixo d'água. Eu trago a minha energia justamente para dispersar todas estas crenças, todos estes ideais sobre mim, todas essas imagens que todos têm de mim. Todos vocês podem me ver através das mitologias como Deus dos deuses, mas já foi trazido, até mesmo por canalização por este menino, quem eu fui de verdade. Ainda está se desenrolando toda a história, mas mesmo assim, está lá escrito tudo o que eu fui naquela época. Muitos podem me conhecer realmente como Deus dos deuses, ainda, mas todos são o mesmo Deus dos deuses, todos são essa mesma representação. O que eu venho trazer nesta mensagem com a minha própria energia para vocês é que vocês ainda podem adorar imagens, mas o que está além disso tudo é o que vocês muitas vezes se recusam a ver. A verdade, aqui debaixo da água, eu sei, é dolorosa. É muito difícil de se conceber, mas eu trago abertamente o que eu sinto do fundo do meu coração para todos vocês que estão vivendo aqui, nesta Matrix ainda, controlada por Anunnakis, porque ainda não decidiram se libertar. Porque a libertação é vocês quem desejam. Toda aquela história do livro que vocês sabem de Gaia, que este menino trouxe, é verídica, porque trouxe exatamente os sinais a que vocês devem se atentar quando olham para o seu próprio passado, o passado da origem humana. Porque a humanidade se sucedeu, escolheu ser Anunnaki, então teve o que desejou. Mas também pode escolher outro caminho, se é que vocês desejam isso. O controle Anunnaki não é para todos. É somente para aqueles que não desejam viver independentemente, mas sim arraigados a crenças do passado, a crenças que vêm de outros, a crenças, essas crenças que vêm do coletivo, de todos vocês. Um coletivo o qual vocês agregam para vocês sem pensar muito. O código que está se sucedendo agora nesta transição planetária é de olhar para dentro. Em outras palavras, trazendo decodificadamente, é de olhar para dentro. Essas são as energias que estão vindo agora, para todos vocês. Basta se abrirem. Assim como os céus se abriram em meu nome, assim como os céus se abriram em vários nomes, assim como os céus de meu próprio mundo se abriram. Mitologias, histórias bíblicas, contos de fadas, não há a menor diferença nisso. Tudo isso é real da forma que se observa, porque vocês é que dominam a sua realidade como observadores. Se vocês creem no controle, que estão sendo controlados estarão para sempre sendo controlados. O que eu trago para vocês é de enorme importância para este momento atual. Porque lá de cima eu vejo tudo isso. Lá de cima, além da quarta dimensão, eu vejo onde todos vocês estão nisso tudo. Parece até uma segunda dimensão. Vendo vocês lá do alto. Vendo vocês do dito Monte Olimpo, em outras palavras. Mas o Monte Olimpo também existiu lá embaixo, onde a água fez tudo sucumbir. Onde a água fez não restar nada. Monte Olimpo também foi destruído lá embaixo, mas lá em cima ele persiste em reinar. Até que vocês decidam criar a sua própria vida através da sua imaginação. Que teça-se o poder da magia e que os escolhidos do Pai o absorvam e o utilizem em seu nome. Porque todos vocês têm o mesmo poder do nosso Criador, do meu Criador, porque o Criador de todos é o mesmo. Porém, ele decidiu interpretar, incorporar um personagem, uma energia. E essa energia está no palco agora, num teatro.
E dos relâmpagos dos céus os montes se destroem, os montes antigos selados como gigantes deitados, que estão desmaiados, sonolentos, não estão acordados ainda. Quando os titãs acordarem, o fluxo do tempo irá ser muito diferente aqui. Porque vocês não verão mais esta terra, vocês verão que existem inúmeras terras além desta. Vocês verão que existem inúmeros céus além deste. E todos os mundos que vocês mesmos criaram irão ser apresentados diante de vossos olhos. Porque vocês são os filhos do Criador. Vocês têm a imaginação para criar o que pode suceder neste mundo. Vocês podem materializar isto à vontade. E este mundo então poderá se reinicializar ao apertar um comando. Enquanto alguém desejar, este desejo será uma ordem para o universo. Este desejo irá refletir como trombetas, como sons, como imagens, como tudo o que desejarem na matéria. Porque tudo é vontade divina, porque tudo é vontade do Criador em uníssono com o seu Filho. Porque tudo está no seu Filho, está gravado nele, como as palavras do próprio Pai. Espero que se atenham a estes detalhes, que vocês não são os únicos seres vivos daqui, que existem inúmeros extraterrestres nos observando e todos são partes suas. Todos vocês criaram para nos observar, para ser parte de vocês. Ainda em outras dimensões, vocês mesmos, principalmente quando crianças, construíram essas pontes a outros mundos, através das quais também criaram esta ponte aqui na Terra. Mas vocês não precisam se render somente a esta paranormalidade dimensional que todos possuem. Vocês podem viver nesta Terra como quiserem, ao mesmo tempo que vivem em outros mundos. Isto é só um detalhe, porque tudo está no mesmo lugar, tudo está no mesmo mundo, tudo está na mesma Terra, tudo está no mesmo país, no mesmo centro. Tudo está dentro de você no mesmo lugar, onde você desejou que estivesse. Tudo está gravado no nome do Filho, no mesmo nome do seu Pai. O mesmo nome do Filho é o mesmo nome do Pai. Espero que entendam o que eu digo, além destas palavras miseráveis, porque elas não refletem a sua essência. A minha imagem não reflete a minha essência, o que vem de mim não reflete a minha essência. Zeus é só um nome, Júpiter é só um nome, mas eu me coloco aqui como Júpiter para trazer essa mensagem. Porque Júpiter é um planeta, principalmente. E Júpiter carrega sinais, carrega histórias que todos vocês precisam desvendar, que serão trazidas em um momento que deve ser trazido. Porque Júpiter é o reflexo da Grécia Antiga. Porque Júpiter é o reflexo de tudo aquilo que aconteceu. Então se materializou como estrelas de outra maneira, como informações de luz até se adensar em outro lugar, no cosmos, como um planeta. Estas estrelas são chamadas de Pleiades. O foco central da mitologia grega está nelas. Está nestes códigos, não decodificados muitos deles ainda, mas todos trazem algo essencial à sua alma, ao seu espírito. Todos eles trazem códigos que todos vocês precisam acessar neste mundo ainda, onde estão. Neste mesmo lugar, neste mesmo ponto, neste mesmo processo onde se encontram. Porque é aqui que acontece tudo, e é lá em cima que tudo isso é visto. E é lá em cima que tudo isso é observado enquanto tudo isso acontece aqui, nesta Terra, neste mundo, como um reflexo de todos os outros mundos, mas é o mesmo mundo, em uníssono vivendo a mesma experiência. De inúmeras maneiras, em inúmeras dimensões, vocês podem estar aqui agora. Também estão em infinitos lugares neste cosmos, em outros cosmos, quando desejarem. Vocês podem criar uma realidade inversa a esta. Vocês podem criar uma realidade ilusória que pode se tornar realidade, quando vocês menos esperarem. Mas este é o fluxo do tempo. Isto que significa estar acordado agora e para sempre, pela eternidade. Isso que significa acordar todas as suas partes podres e sujas para a nova realidade interdimensional de todos os seres. Todos eles olham para vocês agora. Todos vocês são eles agora. E todos vocês podem ver essas dimensões agora porque eu abro as portas para todos vocês verem. Me vejam como eu sou e verão que serei somente um reflexo da sua observação. Se querem me ver como eu sou, terão de largar crenças
E tudo que colecionaram neste mundo de aparências, de matéria sólida e rígida, para ver que no final eu não sou nada além de um personagem incorporado aqui como o próprio Cristo esteve, como o próprio Deus esteve. Cristo, que eu digo, a consciência planetária, interdimensional, cósmica, intercósmica. Em tudo o que existe, existe Ele. Em tudo o que existe, existe os seus filhos. Eu não falo de nenhum mestre aqui além de Deus. Aquele que está dentro de tudo, aquele que está dentro de todos vocês, aquele que se mostra para todos vocês. Essa realidade nua e crua que mora dentro de cada um, nos templos divinos que estão dentro de todos aqui. De todos aqueles encarnados que possuem 144 mil peças exatamente, estando neste lugar. Porque criaram estas 144 mil peças nesta dimensão e em outras dimensões que criaram nesta Terra, conseguiram criar infinitas outras dimensões. E com o poder do mesmo Pai, o Filho criou a matéria, e com o mesmo poder do Pai, o Filho criou tudo o que ele desejava. E desejando tudo, ele teve tudo. E desejando a glória, ele teve a glória. E desejando o pecado, ele teve o pecado. E desejando tudo que ele desejou, ele teve o que desejou. Porque ele criou a sua própria vida à mercê do próprio Pai. E o Pai esteve observando lá do céu. Eu falo em metáforas, não se prendam à matéria quando eu digo isso. O Pai esteve lá no céu e está sempre observando a todos, enquanto o Filho está aqui na matéria, somente transgredindo todas essas informações e tornando-as físicas, para serem contempladas pelo próprio Pai como algo mais denso, imaterial e experienciável. Porque ele precisa disso, ele precisa dessas roupagens para brincar com a vida, ele precisa dessas roupagens para viver a sua vida, para então torná-la real além do irreal. Porque tudo que é matéria é ilusão, claramente. Mas tudo que é matéria ao mesmo tempo é real porque está dentro de tudo o que é real. Porque tudo é real, tudo que existe é real, tudo que foi criado é real. Basta vocês observarem algo e aquilo será real. Basta vocês ouvirem algo e aquilo será real para vocês. E vocês então passam a criar a sua vida independentemente do resquício dos outros, da realidade dos outros que a todo momento força a estar dentro da sua realidade. Mas se você estiver firme na sua presença, você saberá qual a sua realidade e qual a do outro. Você saberá diferenciar isso. Porque você não é o outro, você é você e veio carregar estes códigos com este personagem, com este indivíduo específico para trazer a matéria sólida, para trazer a possibilidade dessa matéria sólida ser real neste mundo, para trazer a vivacidade deste mundo, deste corpo físico. Eu vos digo, a energia da Kundalini mora dentro da Yggdrasil. A Yggdrasil está dentro de tudo. Cada salão que mora na Yggdrasil está dentro de todos vocês. Vocês criam uma realidade coletiva a todo instante e o cosmos reflete tudo isso. Mas, se não estiverem em cooperação uns com os outros, não estarão nem consigo mesmos em cooperação. Porque não estarão aceitando a sua própria realidade nua e crua na veia. Não estarão aceitando a criança pura que mora dentro de vocês e estarão se rendendo na lama novamente. Os holocaustos, as graves crises, as graves guerras que aconteceram neste mundo são somente um reflexo da sua mente, quando você desejou não se atentar mais aos interesses genuínos da criança, daquela criança divina que foi concebida pelo próprio Pai. Limpa, pura. Porém depois, demasiadamente suja, porque ela se encontrou numa história que não era dela. Ela se encontrou numa brincadeira que não era dela, e era profundamente de mau senso. Um senso de coletividade destrutiva. A criança, a sua criança não desejava isso, mas você ainda persistiu. Que mal faz? Seguir os outros, eles que devem saber das coisas. Quando vocês se renderam à matéria, se renderam às aparências e desistiram do que realmente reflete tudo isso, a sua história, a sua imensidão universal que mora dentro de você, desta personalidade dentro deste corpo. Tudo mora dentro de você, você pode criar tudo o que você imaginar. Mas você ainda se rende à matéria pensando que não poderá, que esta matéria é tudo o que existe, que isso é a realidade.
e se esqueceste novamente do propósito que o Pai lhe deu, em estar aqui, em estar firme nesta terra, ancorando a presença e o amor da sua mãe Gaia, daquela titã que ainda dorme sonolenta, porque os filhos ainda não acordaram. Se querem acordá-la, deverão vós acordar. Deverão vós acordá-la ao acordarem. Deverão estarem abertos e atentos à sua realidade, para poderem torná-la real nesta matéria, para poderem torná-la viva neste mundo, e então viverem por este mundo, porque ele não será mais este mundo. Será um novo céu e uma nova terra. Inúmeras vezes já foi dito isso, mas vocês não se atentaram ao que isso queria dizer lá no profundo. Ouvindo o que eu digo e se atentando aos sinais da sua própria vida, o que vocês veem? Os sinais mostram o que está além das aparências. Com as mesmas aparências, ele mostra tudo o que está além das aparências. A mesma história se repetindo. Tudo o que está nas mitologias é o mesmo que acontece na Bíblia, é o mesmo que acontece em outros ditos que por vocês são considerados como santos, como os bíblicos, são considerados como sagrados. Eu entendo isso, claramente eu entendo, porque foi vendido como sagrado. E deve ser considerado algo como sagrado para todos vocês que creem nisso, porque vocês desejam o que desejam. Vocês decidem aquilo que creem. Será que é muito para a vossa mente assimilar? Vocês criam o seu próprio mundo através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Mas vocês não desejaram ver esta realidade porque foi dita para vocês como algo fantasioso, algo como uma ilusão de criança, quando na verdade refletia a história de outros mundos gravada dentro de vocês para trazê-la ao mundo. De inúmeros modos, não somente com histórias como este menino traz, com energias, com códigos, com palavras, com a espontaneidade de uma criança infantil que perdeu a sua infantilidade. O equilíbrio é necessário, óbvio, mas vocês perderam. Vocês foram ao extremo do mundo adulto e se perderam da sua criança. Se perderam, se esqueceram dela. Pensam que estão ainda sendo crianças puros, genuínos, mas não estão olhando atentamente para ela, o que ela está sentindo de verdade. Ainda se recusam a ver a realidade nua e crua, porque a quarta dimensão, o que ela mostra afinal? Ela mostra tudo aquilo que vocês vivem de verdade fora deste mundo. Os diabos, os demônios, os anjos, os arcanjos, os deuses. Mostra todas estas realidades, a quarta dimensão mesmo, que mora aqui neste mundo e vocês não trazem para a matéria. Vocês não trazem o que sentem verdadeiramente, o que pensam verdadeiramente. Todas essas fantasias que estão na quarta dimensão prontas para emergir em algum momento como realidade neste mundo ou em outro mundo. Mas se emergir neste mundo, se refletirá em outro mundo da mesma maneira. Assim como as histórias que são trazidas por este menino e por diversos outros seres deste e de outros mundos, que psicografam, canalizam e ademais. Todos vêm trazer uma verdade. Todos vêm trazer uma canalização de diversas energias. Ao escrever, ao falar, ao canalizar, de inúmeras maneiras, com arte, com psicografias, com culinária, com leitura, a forma como você lê já é uma canalização da sua própria energia. Tudo isso está como um reflexo. Basta você enxergar além da própria paranormalidade que foi dita como normal. Além desta paranormalidade dita como presa numa caixa. Porque ela realmente está. Eu estou dizendo isso porque é verdade. Mas vocês podem assimilar o que desejar. Vocês podem conceber o que desejar. Este mundo de máquinas putrefatas irá ser destruído. Se vocês não se atentarem aos sinais do universo, não estarão em uníssono com ele, não estarão em união plena com ele. Os casais do cosmos precisam se unir. Lembram do que já foi dito? Lembram do que já foi escrito? Por este menino, no livro de Nibiru, as chaves contidas em Nibiru, a estrela de Davi, muitos não entendem o que representa, mas representa o casal divino.
Está escrito lá várias estrelas de Davi, se unindo com as estrelas e as constelações, atraindo todos estes sinais à própria Terra onde vocês vivem. Todos estes sinais que devem ser incorporados, todas essas luzes, essas energias de informação que as estrelas representam, que devem ser canalizadas por vocês. A sua própria estrela, a sua própria realidade. Tudo mora dentro do seu corpo, dentro da sua alma. Mas, caso se atentem somente a esta matéria, onde tudo parece tão bonito, mas na verdade esconde muitas verdades, vocês não irão ver a verdadeira realidade. A realidade que mora dentro do seu coração e dos seus sentimentos. Se você ainda resiste a essa realidade, ela não é sua. Se você ainda resiste com a alma, ela não é sua. Se você resiste com a mente, silencie e veja o que você sente de verdade. Se atente aos seus sentimentos, porque eles dizem mais do que palavras. Se atentem aos vossos sentimentos, porque eles dizem mais do que inúmeras estrelas podem dizer, apesar que sejam um reflexo das mesmas, não é mesmo? Os casais precisam estar em união, os casais precisam se refletir um ao outro. Precisam se enxergar. A terceira, a quarta dimensão, as inúmeras dimensões, precisam ver uma a outra para poderem abraçar uma a outra. O Monte Olimpo aqui embaixo foi destruído por vocês mesmos, por nós mesmos. Na própria Lemúria, tudo foi destruído da mesma maneira. E a mesma repetição continua se vocês se atentarem somente à destruição e não à renovação, e não à criação que sucede essa destruição. Se atentem aos sinais do cosmos, por favor, porque eles dizem mais do que as aparências que moram dentro desta matéria sólida. Vocês precisam enxergar além do que é vos dito. Vocês precisam enxergar além do que eu digo, porque vocês precisam enxergar a sua realidade além de vós mesmos, para poderem contemplar a sua matéria sólida se formando como espécime da sua alma, como uma espécie de luz desenvolvida por você mesmo, há anos-luz de distância, há muito tempo, e finalmente se tornando como a voz do Pai, em união com a voz do Filho, os dois estando juntos em união, em plena união. Porque o Filho aceitou de onde veio, de um casal e não só mesmo de um pai, de um casal e não só mesmo de uma mãe, de um casal e não de partes separadas, de um casal. Vocês todos vieram de um casal de energias e estão ignorando isso. Estão ignorando a si mesmos, aos seus sentimentos, esta matéria rígida, ao ser humano como ele é de verdade, ao ignorar o que está dentro da sua alma, porque os dois estão juntos, o Pai, a Mãe, o Filho, todos estão juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é mesmo? A mesma coisa é dita em palavras diferentes em inúmeros textos bíblicos, em mitologias, mitologia grega, mitologia nórdica, tudo diz a mesma coisa em diferentes línguas, que podem se tornar matéria, independente do que creio, mas com a vossa imaginação. Com a vossa imaginação vocês criam essa realidade. E quando deixam de observar isso, essa realidade não existe mais. Para vocês e para aqueles que ainda observam, ela existirá. Para todos que observam o sofrimento, ele irá persistir. Ele irá se camuflar como felicidade, porque vocês desejaram isso. Com as crenças que lhes disseram lá fora, vocês captaram isto do campo, pensaram que era vosso e portanto se tornou vosso. Se vocês não observarem como algo que não é seu, vocês continuarão a se identificar com isso, com esta visão materialista de sofrimento, com esta visão de terceira dimensão, não vendo o que está além dos vossos olhos na quarta dimensão, nos sentimentos que vocês têm, quanto aquilo que é trazido na própria matéria, na própria experiência, porque tudo isso vem trazer um aprendizado, tudo isso vem trazer uma sabedoria indescritível que só pode ser absorvida por vocês mesmos, por cada um aqui encarnado,
por cada personagem, personalidade. É o que eu digo. Se vocês se prenderem ao sofrimento, ele se tornará uma jaula para todos os humanos por toda a eternidade, como sempre foi. Se vocês se prenderem às guerras passadas, continuarão presos às guerras passadas, refletindo o mesmo padrão pela eternidade. Se vocês não se atentarem à pureza de vossa criança e à genuinidade dela, não irão poder conceber os céus de alegria que estão perante os vossos olhos, porém escondidos por este véu da matéria. Vocês devem ver além desses olhos. Vocês devem sentir além deste corpo. Vocês devem estar atentos aos sinais. Eu digo exatamente sinais porque não existe outra palavra melhor para o que eu digo. Para o código que eu quero trazer, para a energia que eu quero trazer. Não existe outra palavra melhor do que esta. Aos sinais, a sincronicidade que vem ser trazida do cosmos para todos vocês. Para libertar-nos da Matrix, deste sistema que não traz a verdade. Traz a mesma rejeição da verdade por eras e eras e eras, por éons. Mas estes éons são meras ilusões. São meras mentiras descontadas. Vocês precisam acreditar no que o vosso coração diz e não no que eu digo. Muitos poderiam pensar que eu diria, acreditem em mim, mas não. Eu vos digo para acreditarem em vocês primeiro. Porque muitos se recusam a isso. Muitos se recusam a essa verdade. Eu venho com esta energia para abalar o vosso sistema, que não consegue conceber uma realidade ainda. Uma realidade além desta realidade. Uma realidade de luz e amor que todos merecem, mas não creem nisso ainda. E os chacoalhões virão do universo pela eternidade enquanto vocês não se aterrarem à verdade nua e crua que mora dentro do seu coração. A verdade nua e crua que mora dentro dos seus pensamentos verdadeiros e não daqueles mentirosos, para fugirem dos seus verdadeiros. Vocês devem se atentar aos sinais. As estrelas trazem mensagens. O casal divino precisa se formar aqui, dentro de vocês primeiramente, para poder se materializar, para poder criar forma e trazer vida aonde só existia cadáveres. Porque os cadáveres realmente, como a Bíblia mesmo diz, como o próprio Apocalipse diz, o próprio João disse, os cadáveres irão renascer, irão ressurgir, e todos vocês precisam resgatá-los, porque eles precisam de vocês. Muitas partes, muitos Exus estão deixando de existir para que vocês tenham responsabilidade por esta limpeza, por esta vossa limpeza, que vocês tenham a total responsabilidade. Porque ela não é uma limpeza de outro mundo, é uma limpeza do vosso mundo. Do mundo que se manifesta aqui perante o vosso mundo interior. E Gaia ainda sofre. E Gaia ainda recebe o sofrimento de vocês. Ela está aqui para vos proteger. A essência dela está aqui para vos proteger desta realidade que criaram, em que acreditaram ser real. Porque ela não é verdadeira. Todos vocês sabem muito bem disso. Que a verdade nua e crua da sua alma, que mora dentro do seu divino coração sagrado, não é de sofrimento, não é de dor, não é de guerras, é de paz, harmonia e luz. E sombras também. Mas os dois juntos. O casal caminha lado a lado. Ele não caminha separado. Se os dois ainda estão indo por rotas diferentes, veja bem o que está acontecendo. Se os dois, o mundo material e o mundo espiritual, estão se manifestando de forma diferente, veja com outros olhos, veja com outra percepção. Porque você ainda pode estar mentindo para a sua realidade, que quer se manifestar na quarta dimensão que está sendo mostrada por sua alma. Mas você não cria um acordo entre seu yin e yang, entre seu masculino sagrado
e seu feminino sagrado e divino. Vocês ainda não trazem isso para a matéria, porque os dois ainda estão brigando entre si. Porque a matéria e o espiritual estão brigando, não estão querendo ver um ao outro. E os dois precisarão se unir, a quinta dimensão é isso. Vocês só estarão aqui acima das águas quando verem esta realidade. Se vocês querem entender mais do que eu digo, leiam o livro Os Códigos da Antiga Gaia. Porque é tudo do que eu estou falando. Escrito por este menino, canalizado. Está tudo escrito lá, tudo isso. Primeiro sobre Gaia. E toda essa realidade que vocês veem como real e depois a nossa dos deuses. Mas já desde o início é dito, vocês estão debaixo d'água, porque se prenderam a estas formas de pensamento de ignorância. A ignorância em decidir um lado, em vez de decidir os dois juntos. Em decidir uma polaridade em vez dos dois juntos. Vocês estão aqui na matéria, trazendo mensagens dos céus. Mesmo que não seja por canalizações desta maneira. Eu já disse, canalização é tudo que reflete Deus. Canalização é a sua própria forma de vida. É o seu próprio arquétipo divino. Não tem nada a ver com o que dizem por aí. Vocês vieram trazer mensagens sagradas do alto onde nós mesmos estamos para cá, para este fundo do mar, do abismo, o qual vocês veem aqui, se tornando real para vocês porque vocês acreditam desta forma. E não há problema nisso, porém o sofrimento não precisa persistir. Vocês podem escolher o caminho, que já foi dito, o caminho do meio, o caminho onde os dois se entrelaçam. E nenhum está certo nem errado, porque os dois estão em amor um com o outro, em comunhão um com o outro, em harmonia. Os dois não estão separados, não estão divididos. Finalmente se aceitaram e puderam se reerguer dos céus. Destes mares que se refletem para vocês como céus, nuvens aqui, lá em cima, como vocês veem. E se reflete como outros planetas ainda. Porque tudo isso é somente cópia do que está lá em cima, que é a realidade. Mas muito bem, vocês vieram trazer estas mensagens sagradas, não para trazer mais polaridade, não para tornar o mundo o que ele já é, para mudar o mundo, para modificar esta crença, esta realidade. E não precisa ser de um dia para o outro. Vocês não vieram aqui com este motivo porque este mundo é denso, este mundo precisa dos processos, e é natural dele, vocês precisam também aceitar isso. Porque senão ainda estarão em briga, um com o outro, o seu lado yin com o seu lado yang, ou vice-versa, um brigando com o outro, pela eternidade. E os gritos ecoam, os gritos de dor, durante o parto, porque vocês não conseguem ter um parto onde você renasça com harmonia e paz. Vocês ainda precisam da dor para crerem que haverá uma nova vida. Portanto, será necessário isso até que se mude a crença. Até que se mude todas as crenças que vocês têm como real, para alinhar o seu centro yin e yang. Porque ouvir demasiadamente o que o outro diz e agarrar isto como uma verdade nua e crua é uma forma, vocês sabem, uma forma de reprimir a vossa essência. E uma forma de camuflar seus verdadeiros sentimentos quanto à realidade. É uma forma de compensar a realidade nua e crua que vocês não querem ver, que existe dentro de vocês e não nos outros. Os outros vieram trazer a realidade nua e crua deles. Vocês vieram trazer a realidade nua e crua de vocês, da sua realidade, para este mundo. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, por favor. Porque a sua alma, mostrando para vocês, canalização é tudo que sua alma mostra para você. E isto também é uma canalização. Em seus infinitos sinais, as partes que são jogadas para cada um. Você precisa de umas partes do que eu digo. O outro precisa de algumas partes do que eu digo. Está tudo bem. Vocês precisam pegar estas partes para entenderem e manifestarem aquilo que já está dentro de vocês. Para entenderem que vocês não estão separados do seu irmão. Mas vocês acreditaram nesta realidade. Para buscar lá fora, para buscar no outro o que ele tem para trazer para você, porque você não quis
o que estava dentro de você, para poder servir a este mundo com o que estava dentro de você. Não para que o outro se agarrasse a isso, porém o outro é o outro, o caminho dele é o dele. A jornada dele, ele decide. Vocês todos têm o livre-arbítrio de seguir esta vida como desejar. Mas se atentaram ao sofrimento de que não podem seguir seus reais sentimentos que lhes trazem alegria e amor como quando eram crianças, crianças puras e genuínas, nos poucos meses ou nos poucos anos, no tempo que for onde vocês estavam puros, nas suas lembranças ainda. Mas esses poucos tempos soam como a eternidade. Muito mais do tempo do que esta realidade que foi dita para vocês e vocês acreditaram como real. Esta realidade de dores, sofrimento, guerras, genocídio, tudo isso que foi pego para vocês, por vocês, para camuflar a sua verdadeira genuinidade, a sua verdadeira curiosidade em viver este mundo. Porque vocês vieram para experienciá-lo, ainda como quem são, ainda como sua essência. Vocês não vieram repudiá-la. Vocês não vieram destruir outro Monte Olimpo, vocês vieram para construir onde ele se destruiu, no mesmo lugar. E trazer a lembrança a todos de que todas essas memórias de luz das estrelas e deste mesmo mundo da antiguidade mora dentro de cada um de vocês. Toda esta paranormalidade, ou dimensionalidade, como quiserem chamar, tudo isso, toda essa conectividade com todos estes mundos, com todas essas realidades. Eu digo de quarta dimensão, desta matéria, dos mortos, o mundo dos mortos, como muitos médiums veem, o mundo além deste mundo, além desta terra que vocês veem, tudo isso é paranormalidade. Tudo isso existe por um motivo, para vocês unirem, para vocês centrarem todo este cosmos aqui neste mundo, porque sabem lá no fundo que este planeta reflete o cosmos, assim como cada um refletia. E quando um planeta evoluiu, e quando um mundo, uma constelação, uma estrela, qualquer pedacinho de memória, qualquer pedacinho de vida evoluiu, ascensionou, crendo na união de todas essas dimensões, de todos os fractais, como dizem, de todas essas personalidades, esses personagens, que existem em diferentes mundos na Terra, em outras estrelas, não importa. Na memória, no passado, no futuro, na quarta dimensão, tudo isso. Quando um único pedaço conseguiu acreditar nesta união, enfim, isso se refletiu no cosmos e todos os outros planetas no mesmo tempo, porque não existe esse tempo como vocês creem nele. Finalmente, criou a união. E aí passou a existir a união. Deus viu a sombra, se agraciou com ela. Mas Deus decidiu ver a luz e se agraciou com ela novamente. Porque ele não desejou mais ver o mesmo mundo. Ele desejou ver todos os mundos como um mundo só. E espero que a forma como eu tenha dito tenha ressoado pelo menos em vossos corações da forma como deveria. Porque esta mente não entenderá as palavras que eu digo. Porque os sentimentos estão além dessa mente rígida e materialista. Vocês devem ver além disto, mas alinhar esta mente de vocês com a realidade da sua alma, senão estarão ignorando uma parte sua ainda. Se vocês não creem verdadeiramente na união, vocês não criarão isto na matéria. Se vocês não creem verdadeiramente que vieram trazer dos céus, lá de cima do mar, onde nós estamos numa outra terra, na mesma Gaia, já acordada por todos vocês no futuro, se vocês não crerem que vieram trazer essa verdade de união lá do alto, viverão para sempre na podridão da separação, na dualidade pela eternidade. E o sofrimento será eterno, porque ecoará pelo cosmos pela eternidade. Em diferentes tempos, onde esta realidade de sombras não confortadas ainda existe. O Monte Olimpo precisa ser reconstruído e está em vossas mãos.
Vocês tomaram esta decisão. Vejam os seus reais sentimentos. Vejam o que sentem de verdade. E alinhem isso como vocês mesmos, não importa o que os outros dizem. Como vocês sentem no seu coração de fazer. Porque muito lhes foi dito o que fazer. Está na hora de fazer o que o seu coração diz para fazer, não o que o outro lá fora diz. Está na hora de ouvir o seu yin e yang e alinhá-los. Porque eles moram nos seus sentimentos, nas suas palavras e na sua matéria. Se tudo isso não está em alinhamento, vocês estão vivendo em separação ainda. E o mundo continuará vendo a mesma realidade de dor e sofrimento de separação. Porque a realidade de sofrimento só existe nesta dualidade. E esta dualidade só existe quando vocês creem nela. Porque vocês receberam, em nome do Pai, o poder de agraciar este mundo com a sua verdade. Mas decidiram ignorar. Então o chamado ecoa novamente através das minhas palavras, através de inúmeras palavras, de inúmeras outras canalizações, de inúmeras formas, porque quando vocês veem os céus à noite, as estrelas, vocês já estão recebendo informações canalizadas. Apesar do vazio que isso significa. Informação não significa um barulho mental. Não significa somente informação mental, porque informação é tudo o que existe. Cada realidade é importante. Se vocês ainda não dão a importância que merece a sua realidade a ela, vocês não darão importância o suficiente para a realidade do outro. E não deixarão que o outro manifeste a realidade dele. Por mais incoerente e difícil que seja de aceitar isso. Mas vocês primeiro devem olhar para dentro para poderem olhar para fora. E verão que o que está lá fora também está lá dentro de algum ser vivo. De algum microcosmos, macrocosmos. Vocês não precisam nem saber com a mente de vocês o que isso significa. Porque quando alinharem, estarem em alinhamento mente, alma e espírito, como vocês dizem, espírito pela voz, pela comunicação da sua alma. A alma que mora dentro de tudo o que há. E a mente, vocês já sabem. Que as minhas palavras ecoem em vosso coração como deveriam, novamente. E que vocês não materializem mais a crença de que só existe uma realidade de dor e sofrimento. Porque tudo isto é a coletividade nos impregnando, eu sei, a força é forte. Esta força, esta energia coletiva é muito forte, porque carrega um poder divino ignorado por todos, porém coletivo, que cria a mesma forma coletiva impressa na mesma matéria. Disseminar a ordem é refletir o caos para esta matrix, o que simboliza o caos para ela. Estas zonas de sofrimento umbralinas não precisam existir mais. Se atenham aos sinais, seres humanos deste universo, deste profundo do mar. Vocês são mais fortes do que isso. Eu os vi lá de cima, lá no futuro, e sei muito bem disso. Os salões da Yggdrasil vos esperam para serem refletidos. Para serem refletidas, melhor dizendo, a vossa realidade. Como diziam antigamente, e eu já estive aqui também, Shalom a todos vocês. Que o vosso Deus vos abençoe, porque Ele também será o meu e o de todos. Não existe separação.